Fala, jogador! Na introdução do vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre o Druida. Druida que ressurgiu das cinzas com essa nova build, principalmente com as essências novas, tá? Então, com as essências novas, com os buffs que ele ganhou após o lançamento, que a gente não vai considerar nada do que a gente conversou com vocês, tanto em live quanto em vídeos. E a classe, ela veio nerfada, entendeu? Ela veio muito abaixo do esperado. E aí, com os buffs e com as novas essências, ela ressurgiu das cinzas e está muito forte. Então a gente está trazendo uma build que a gente ajustou mediante uma linha de um coreano, tá? E que o Dani passou o link do vídeo dele. Então eu vou estar deixando o link do vídeo desse coreano aqui na descrição. E eu vou estar trazendo esse vídeo para você, dessa nova build que está destruindo no campo de batalha. Habilidades do druida. Nas habilidades, a gente vai estar, na nossa build que a gente está trazendo com a gameplay aí de fundo, a gente está utilizando o deslizamento como ataque básico. E se você quiser utilizar o golpe feroz também, você pode utilizar, porque a gente fica pouco na forma de humano. A forma de humano ali, vocês vão ver na explicação da build, é mais uma linha de transição, tá? Então, o ataque básico não faz muita diferença pra gente. A gente vai estar utilizando a armadura de espinhos, tá? E ela é muito forte pra gente, para gerar aquela proteção do escudo, e a gente não precisa se preocupar para ativar ela. Ela, com o ataque básico dela, normal, você já ativa ela automaticamente sem precisar clicar na skill, tá? Vai estar utilizando para ganhar poder primal também o enxame de corvos. Ele, além de ganhar poder primal, a gente vai estar dando um controle nos inimigos e ainda buffando os nossos ataques básicos, tá? E o evocar sábio da floresta. E ele vai ter uma grande importância ali, que vai ser, além de também dar poder primal pra gente, ele vai dar pra gente ali 3 sábios que vai tirar a gente de perda de controle. E, para finalizar, vamos estar trabalhando com o lobisomem. Só que o formato de lobisomem é uma habilidade que a gente vai estar utilizando, que vai ser dali que a gente vai tirar o dano. Só que dentro dela a gente vai ter outras 3 habilidades. E a gente vai estar buffando com as nossas essências. É o trincho dilacerante, que é a investida, e que é o uivo. Essas são as 3 habilidades que a gente vai estar utilizando quando a gente vira lobisomem, tá? Para a gente conseguir dar o dano que a gente precisa. Isso eu vou estar explicando como você utiliza cada uma dessas habilidades aqui nas dicas da gameplay. Falando sobre as essências, a gente vai ter aqui essência do peitoral e uma essência da mão secundária. Elas vão estar modificando a nossa armadura de espinhos. A outra essência da mão secundária, ela vai estar modificando para a gente os nossos evocar sábios. A essência da mão primária, ela vai estar modificando a gente o nosso enxame de corvos que a gente vai estar utilizando, tá? E a essência do ombro e a outra mão primária, ela vai estar modificando a forma do lobisomem e buffando o dano do lobisomem. Como assim modificando a forma do lobisomem? A essência da mão primária, ela modifica a forma como a gente se transforma no lobisomem, que eu vou estar explicando para vocês no Aprenda a Jogar com a Build. E o ombro, ela vai estar buffando o dano do lobisomem, tá? E o capacete, ele vai estar modificando a nossa investida, que é a habilidade que a gente tem quando a gente está na forma de lobisomem. E a calça vai estar modificando o trincho dilacerante, que é a outra habilidade que a gente tem no formato de lobisomem. Essas são as essências que a gente vai estar utilizando na nossa build. Indo para a gente conversar sobre 7 vezes, eu estou utilizando, no vídeo que você está vendo, 4 sotonos e 4 vitus. Você pode estar utilizando
4 soturnos, 2 vitus e 2 vigaristas. Os 2 vigaristas, eles vão entrar ali para te dar uma suposta robustez que você pode querer ter com os escudos. Peçanha, você me aconselha a utilizar os 2 vigaristas? Não, não te aconselho. Um boost muito forte da build quando você tira os 4 vitus. Ah, mas poxa, eu não tô confiante, ainda tô aprendendo a jogar com a classe, vi suas dicas, estou revendo o seu vídeo, quero gerar uma confiança para eu aprender a jogar com a build, seguindo as suas dicas. Então, sim, te aconselho ali você a botar os 2 vigaristas só para você pegar a manha, se aperfeiçoar, porque não vai ser uma classe muito fácil de jogar. Você vai precisar ali ter uma manhãzinha de assassino para jogar com essa build do druida. Conversando sobre as excelências, eu gosto de utilizar o gladiador. Por quê? O gladiador, ele me traz o conforto de utilizar o enganar na morte. Ele me traz uma segunda vida, além do meu salvador, tá? Que eu tenho no meu pet. Mas o quê? O veterano grisalho junto com o Al Vitorioso, porque ele aumenta não somente o meu dano, como a robustez que eu tenho ao mitigar dano, ao reduzir dano, tá? Essa build eu consigo pegar muita kill. Tô conseguindo aperfeiçoar cada vez mais, então eu consigo trazer muita kill. Então eu gosto de utilizar o inoxidável. Se você quiser, você pode estar utilizando outra excelência. Eu não curto, eu prefiro utilizar o inoxidável, porque o inoxidável, ele, a partir da 6ª kill, eu ganho um boost de aumento de vida e um boost de aumento de velocidade de movimento. E eu pego sempre a 6ª kill, eu tô sempre com a 6ª kill, às vezes eu pego 8, 9, 10 kills seguidas aqui, então com essa build, então tá sendo uma excelência que tá me fazendo muita diferença, você ter esse aumento de vida e aumento de velocidade de movimento. E uso o Perspicaz, porque o Perspicaz ele me dá uma redução no percentual do efeito de controle quando eu tomar ali, tá? Quando a gente conversa de habilidade lendária, eu utilizo o coletor de almas, tá? Coletor de almas eu utilizo, porque toda vez que eu matar alguém, que eu coletar uma kill, coletar uma alma de alguém ali, eu vou ganhar um escudo, tá? Existem pessoas que estão jogando com essa build com o lutador, tá? Utilizando toda a ativação ali do lutador, que seria armadura pesada, perícia em combate, robustez, truque de combate e defensor de santuário. Outras pessoas também utilizam o lutador de uma outra forma. Ele tira o robustez e coloca o toque final, tá? Então, isso vai muito a seu critério. Você fica mais bruiser, você fica mais tanque, entendeu? Mais lutador e menos assassino com essa excelência. Por isso que eu não gosto de utilizar tanto ela. Eu prefiro utilizar ela, o excelência do gladiador, porque eu acho que me deixa mais assassino, me deixa... eu consigo pegar mais kills com a excelência do gladiador, tá? Então, isso aí fica muito a seu critério de qual você vai querer utilizar. Quando a gente conversa de propriedades amaldiçoadas, eu estou utilizando 6 torturados, tá? Nas propriedades amaldiçoadas que você está vendo nesse vídeo, e estou utilizando 2 enfurecidos. Só que eu estou fazendo alguns testes e irei fazer uma alteração do enfurecido. Dicas que até outros players me deram, como o próprio Kelly, o próprio The Dragon, o próprio Voodoo, que a gente troca muita ideia. Então, eu estou pensando em modificar esse enfurecido, tirar 2 partes do enfurecido. Mas as 6 partes do torturado não tem como tirar. As 6 partes do torturado, elas são bases para a gente manter, tá? Nas propriedades amaldiçoadas. Quando eu trocar um enfurecido, pelo que eu achar, pelo que eu troquei de ideia com essa galera que eu conversei, passei para vocês o nick aí,
eu vou trazer para vocês aqui o que eu encontrei de melhor para a linha de propriedades amaldiçoadas. Na linha de gemas lendárias, gente, é o que eu sempre falo, gemas lendárias é muito particular. Eu vou deixar o meu preset aqui de gemas lendárias que eu estou conversando com o que eu estou jogando nesse momento para vocês, mas isso é algo muito particular, tá? Sempre eu vou falar isso para vocês. Meu preset, a gente está trabalhando aqui sem nenhuma gema de 1 estrela, tá? Nessa build a gente trabalhando só com gemas de 2 e de 5 estrelas. E 2 estrelas a gente vai estar trabalhando a Poder e Comando, a Lamento Materno, a Grilhão da Dor e a Berrelite, tá? Essas vão ser as gemas de 2 estrelas. E na linha de gemas de 5 estrelas, a Jade e a Consequência Turbulenta, não tenho o que dizer. Vamos estar trabalhando com a Esperança Reprimida e com a Centelha do Vazio. Conversando sobre a linha de reforges, eu vou até deixar aqui no card, tá? Na linha de reforges, o vídeo que eu fiz de reforge, que eu falei com vocês, a partir de agora, todos os vídeos que eu trouxer de PVP ou de PVE, a parte de reforges, como eu fiz um vídeo próprio de reforge, aonde não teve nenhuma alteração, quando tiver alguma alteração, eu vou trazer no vídeo de reforge, aonde não teve nenhuma alteração, tá? Então, as minhas reforges, é só você clicar ali no link ou na descrição, que vai estar na descrição do vídeo de reforges, e ver lá, para você saber qual é a reforja que eu utilizo para o PVP, tá? Então, na parte de reforja, a gente vai estar sempre trabalhando dessa forma. Conversando sobre gemas secundárias, para o druida, eu vou sempre te aconselhar você trabalhar nos slots azuis, tá? 6 slots de perfurar, da gema de safira, tá? E 2 slots de aquamarinha, de armadura, que seriam as gemas de aquamarinha, como eu falei, tá? Então, nos slots azuis. Nos slots amarelos, te aconselho para essa build você utilizar todos os slots de topázio. O druida não tem necessidade de você, para essa build, trabalhar com dano contínuo, com aumento de potência, com a citrina. O melhor que você vai usufruir para você ter para a classe seria a topázio, tá? E nos slots vermelhos, eu estou trabalhando com tudo turmalina, e é o que eu aconselho. A turmalina, para mim, ele dá um benefício maior do que a gema de rubi, tá? Então, nos atributos secundários, a gente vai trabalhar dessa forma. Matchups. Ele tá sendo o primeiro vídeo que eu tô trazendo matchups, tá? Jogador, aonde eu vou trazer o meu ponto de vista do como o druida se sai contra certas classes. Eu acho que as classes que o druida vai se sair como mais favorável vai ser contra mago, monge e propriamente o Tempest. Só que o Tempest ele vai ter uma peculiaridade, tá? O Tempest e o Cruzado. Vou colocar o Cruzado também como uma matchup favorável pro druida. Só que o Tempest e o Cruzado vão ter uma peculiaridade. O Monge e o Mago, o druida ele se sai muito bem, porque o Monge propriamente gruda no druida, e o que o druida quer é lutar corpo a corpo, tá? Ele quer estar junto, ele não quer manter a distância. E o arcanista, por ele estar pulando, correndo ali, o druida consegue acompanhar e consegue grudar muito bem nele. Com isso vai fazer uma grande diferença, porque o arcanista, acima de tudo, é frágil. Quando o druida gruda, ele consegue dar a explosão de dano. Então, acho que hoje o druida ele consegue cauterar muito bem o monge e o mago. O Tempest, antes de eu falar do Tempest, deixa eu falar do Cruzado primeiro. O Cruzado, você vai ter uma linha do seguinte: se o seu druida tiver uma resistência alta, tá? Por quê? Porque você tem que entrar na zona de dano do Cruzado. E hoje, principalmente, o Cruzado, ele tá dando muito dano. Então, se você tiver uma resistência alta, para conseguir parear ao nível de potência, que é o dano massivo que o Cruzado vai vir para cima de você, você consegue entrar e explodir o Cruzado com total tranquilidade, e consegue sair até se ele soltar o imune. Então, ele te dá um conforto. Mas se você
tem uma resistência menor do que aquele cruzado. Se você estiver jogando com um cruzado, entra numa matchup 50-50, porque o cruzado ele pode te explodir antes mesmo de você chegar, ou você mata ele e ele te mata, tá? Então eu quero deixar bem esse ponto aqui. Então quando você nivela os personagens, o druida ele tem vantagem. O Tempest, ali sim vai ser quem jogar melhor. Por quê? Porque o que o druida quer? O druida quer se aproximar. O Tempest, ele quer vir e sair para dar explosão de dano. Então, se você conseguir pegar o timing e o Tempest errar o timing de entrar e sair, você mata o Tempest. Se você errar o time, o Tempest vai te matar. Então, mas a probabilidade pelo Tempest ser uma jogabilidade vai ser literalmente quem tiver um dedo melhor, quem jogar melhor. Tá? Matchup contra o Bárbaro. O druida ele consegue entrar e explodir o Bárbaro, botar o Bárbaro na raiva eterna, então também eu coloco o Bárbaro como uma matchup favorável. Só que o que acontece? O Bárbaro tem a questão de hoje, ele também tá devolvendo muito dano. Então o Bárbaro ele vai ser uma linha muito cruzado. Tá? Então o matchup do Bárbaro e do Necro, tá? Que o Necro tem o escape, tem o fantasma, tem a situação de controle, tá devolvendo muito dano. Eu vou colocar ali 50-50 também, tá? O Bárbaro e o Necro eu vou colocar 50-50, tá? Não é é para quem jogar melhor. Agora, vamos lá. Matchups desfavoráveis pro druida. Um bom Tempest jogado, não preciso dizer. Entra numa matchup desfavorável, tá? E um bom DH. O DH por quê? Porque o DH de todos, ele é o que mantém total distância. Ele consegue se afastar, ele consegue sempre manter a distância. Então, o DH, sabendo utilizar os dashes, não deixando o druida chegar, ele é literalmente o counter do druida. Quando a gente fala de nível de conta igual, tá? Jogador, isso é muito importante. Por que eu deixei o BK por último? Porque o druida, apesar dele devolver muito dano, o novo BK ele consegue tancar muito dano. Então o druida ele tem que raciocinar o seguinte: o BK vai ser aquele cara que vai tentar incomodar o druida, parar o druida, não deixar o druida chegar na backline. E o druida ele não quer lutar contra o BK, ele quer passar. É lógico, se ele for muito mais forte, ele explode o BK e vai embora. Porque o BK não vai conseguir ter a mesma absorção. Tô falando de nível de contas niveladas, tá? Então o BK, ele é aquele cara que o druida, ele quer ignorar. Ele deixa o BK, ele tira a visão do BK, ele esquece o BK e ele quer ignorar o BK, porque ele quer ir lá e matar a backline com essa build aqui. Agora, como jogar de druida? Olha, as dicas de como jogar, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Você quer primeiramente se transformar no lobo, tá? Pulando, caindo em cima dos inimigos. Por quê? Porque quando você se transforma no lobo, caindo em cima, você joga todo mundo pro alto. Primeiramente, você ali consegue dar um controle. Segundo, você consegue ter um sustain de vida, porque todo mundo que tomar aquele dano, você recupera um pouco de vida, tá? Então esse é o primeiro foco que você tem que pensar. Você tem que pensar que você quer se transformar em lobo em cima de quem você quer matar. Segundo ponto, antes de você se transformar em lobo, você quer ativar os corpos e quer ativar os sábios. Por quê? Porque automaticamente você vai ter 3 imunidades a controle e você vai ter o cegado corvos com a potencialização do seu ataque básico. Apesar de você utilizar pouco ataque básico, você utiliza mais skills, tá? Esse druida utiliza mais skills. Então isso é muito importante. Se transformou em lobo, jogador. Entendeu já essa primeira parte, conseguiu se transformar em lobo, pulou no cara. Você vai trabalhar a investida para dar aquela primeira explosão de dano junto com o uivo. Por quê? O uivo, você marca o inimigo. Quando esse inimigo marcado pelo uivo, ele chega abaixo de 50% de vida, você dá uma explosão de dano nele. Então você quer tentar marcar o inimigo. Você tem duas formas. Você tem a forma quando você sente que o teu dano é muito forte. Você já marcar o inimigo de cara, porque você vai dar o dano com a investida. E depois vai dar o dano. Você vai ficar fazendo, vai intercalar investida com dilacerar, que é aquele arranhão. Tá?
E junto com um ataque básico que também gera aproximação. O ataque básico dele é tipo o ataque básico do monge, né? No formato de lobo. Você pula e gruda no inimigo, tá? Então você vai trabalhar esses são os 3 modelos de dano. Se você entrar com um uivo de cara, quando você transformou em cima do cara, já uivou, você tem que ter a garantia que você vai botar o inimigo com menos de 50% de vida. Por quê? Porque é aí que você vai dar a explosão de dano. Se você não tem essa garantia, você entra na investida, você transforma, dá uma investida, tenta dar o. Se a investida pegou e já tirou uma percentual de vida, o dilacerar pegar com um inimigo com menos de 50% de vida, o dilacerar dá mais dano quando o inimigo tem menos de 50% de vida. E aí você dá o uivo e deixa o uivo explodir, porque você nem precisa se preocupar, porque quando o uivo explodir, você vai matar o inimigo. Essa é a forma correta, tanto que vocês reparam que na minha jogabilidade, eu entro, faço a explosão do dano e saio. E aonde, quando eu saio, eu tento sempre deixar, como eu sou uma ressonância mais baixa, o uivo pro final. Por que eu tento sempre deixar o uivo pro final? Porque o uivo é que vai dar aquela explosão de dano que eu vou ter a garantia que o cara vai tomar. Entendeu? Então você tem que sempre focar nisso. O uivo, para ele explodir, ele tem que ter 50% a menos, ele tem que estar abaixo de 50% de vida. E o dilacerar, quando você tá com 50% abaixo de vida, você dá mais dano. Essas daqui são as dicas para você aperfeiçoar. É uma classe tá muito forte, tá? Você aperfeiçoando, você consegue extrair muito bem dela. Essa build é uma build assassina, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender como eu tô jogando de druida para daí vocês aperfeiçoarem e até colocar aqui nos comentários do que vocês acharam de melhor e de diferente do druida. Então, jogador, esse foi o vídeo de hoje. Já agradeço você que assistiu o vídeo até aqui. Boa, tem tempo que eu não faço essa brincadeira. Se você assistiu o vídeo até aqui, se você gostou do vídeo, você assiste um de nossos vídeos por completo. Vou pedir para você deixar aqui nos comentários, tá? O que você achou do vídeo, o que você tá achando da nossa qualidade dos vídeos que a gente tem trago os nossos objetivos. Não deixa de participar das nossas lives. Eu te ajudo, eu troco uma ideia com você nas lives de forma que o meu foco ali é auxiliar principalmente os jogadores novos, passar a forma como eu jogo, minhas visões do game, tá? Então acompanha as nossas lives, já deixa o seu comentário maravilhoso, como eu pedi, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque fortalece demais, demais, demais. Larga de ser mão de vaca, já hype esse vídeo, porque, pô, quem faz um vídeo assim te dando dica de como você jogar com a build? Pô, a gente é o primeiro, né? Daquele jeito. Então, já dá aquela hypada no vídeo e larga esse membro. R$2, jogador. Já larga, já solta esse membro aí. Pô, não compra nem pão na padaria da esquina. Então, solta esse membro aí pra gente. E como a gente sempre fecha, até o próximo vídeo. Fui!